pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer um vídeo aqui rapidinho, que eu recebi perguntas a respeito da divisão dos bojos aqui, né? Como que pode ser feita. Então, dessa forma que eu vou explicar, vocês vão conseguir fazer qualquer tamanho. Tanto do P até G, GG, plus size, tá? Então, aqui no caso, a gente começa pela parte de baixo, que é a parte do baixo busto, né? Abaixo do busto aqui. Se você for fazer para você, você tira a medida abaixo do busto. Se você for fazer para cliente ou sob encomenda, ou pronta entrega, eu tenho aqui essa tabela de medidas que eu baixei do Google, a tabela padrão. Então, você vem aqui onde está escrito baixo busto e vai olhar a medida do seu tamanho, referente ao tamanho que você quer. Então, aqui, ó, tamanho G, né, que é 44, 46. Tamanho GG, 96 a 100 centímetros, né, 1 metro. Então, vou mostrar para vocês aqui agora no papel. Vou desenhar para vocês aqui. A gente começa por essa parte de baixo do busto, né, que é esse retângulo abaixo do busto. No meu caso ali, é o tamanho M, tem o tamanho M 80 a 84 centímetros. Então, dos 84 centímetros, eu tirei 20 centímetros e trabalhei 64 centímetros de correntinha. Então, qualquer tamanho você pode fazer dessa mesma forma. Então, o tamanho GG, por exemplo, ali, ó, é de 96 a 1 metro. Então, você pode pegar a medida menor, que é 96. Você vai fazer 96 menos 20. Esses 20 aqui que eu estou deixando é para trançar o cordão atrás, tá? Por isso que eu estou tirando esses 20 centímetros, para poder fazer o trançado de cordão na parte de trás da peça. Deu para entender direitinho? Então aqui, ó, para fazer a divisão do bojo, para saber onde colocar os bojos, né? Para não ficar torto. Você pode fazer o seguinte: dobra aqui ao meio. O meu aqui não tem como abrir, porque eu coloquei um nozinho aqui para travar o cordão. Então, você fez essa parte aqui do baixo busto, né? Terminou de fazer essa parte com quantos centímetros aí for a sua peça, né? Sempre dessa forma. O tamanho G2 aqui, por exemplo, o baixo busto é 1,04 m a 1,08 m. Então, 1,04 m menos 20, que é o espaçamento das costas do cordão. Aí você trabalha 84 centímetros. Isso aqui acho que deu para entender direitinho, né? Então, aqui você dobra ao meio, certinho. Ou você pode contar quantos pontos tem e marcar no meio certinho. Marcou aqui no meio, se você tiver marcador, você põe um marcador no meio. Se não, você amarra uma linhazinha de cor diferente. E aí você conta. Para tamanhos menores, você pode deixar 3 correntinhas aqui. 3 pontos. Então, você tem um marcador, você deixa um ponto do lado de cá e um ponto do lado de cá. E aí você vai olhar o tamanho do bojo. Caso você for fazer para vender, se você tiver esses bojos assim pronto, você pode usar como referência. Se você for fazer para você, você pode pegar uma peça sua que tenha bojo e medir quantos centímetros ela tem. Tá? No meu caso aqui, ó, esse meu bojo, eu fiz referente a um tamanho M, como eu disse, né? Tem 16 centímetros.
Então, o tamanho GG, a diferença é pouca. Vai dar uns 17 centímetros e meio. E o tamanho P, você vai fazer a mesma coisa. Então, para um tamanho menor, você deixa aqui uns 3 pontos no meio de espaçamento. Para o tamanho M aqui eu deixei 4 pontos, mais 3 também dá. Para o tamanho GG, G, você pode deixar 5 pontos aqui no meio. Então, você colocou o seu marcador aqui no meio. Aí, se você for deixar 5 pontos, você conta mais 2 aqui, põe um marcador. E 2 do lado de cá e põe um marcador. Nós vamos ficar com 5 pontos aqui para um tamanho maior. E aí, daqui para cá, você mede a largura do seu bojo. Mediu a largura do seu bojo, suponhamos que deu até aqui. Vai dar uns 17 centímetros, mais ou menos. Aí você marca aqui, com uma linhazinha ou com um marcador. Vem e conta quantos pontos que deu. Aqui, ó, suponhamos que eu deixei aqui 5 pontos para o tamanho... Deixa eu colocar esse marcador aqui para ficar melhor ainda para vocês entenderem. Então, suponhamos que eu esteja fazendo um tamanho GG. Eu deixei aqui 5 pontos no meio. Medi aqui a largura do meu bojo. Coloquei o marcador. Eu vou contar quantos pontos eu tenho aqui. Vou vir aqui a partir desse marcador e vou contar a mesma quantidade de pontos. E ponho outro marcador aqui. Ou um pedacinho de linha, como eu disse. Dessa forma. Então, aqui será onde eu vou colocar o meu bojo. No tamanho GG, ou G1, G2, ou G2, G3, tá? Tamanho P também, né? Só que o tamanho P você vai deixar 3 pontinhos só aqui no meio, porque o espaçamento entre os 6 é menor. E aí, você fazendo dessa forma, essa parte vai ficar do mesmo tamanho e essa parte também vai ficar do mesmo tamanho. Tanto é que o meu aqui, ó, deu 30 pontos desse lado e 30 pontos desse lado. Os meus bojos ficaram com 28 pontos cada um. E aqui no meio eu deixei 4 pontos de espaço. Mas para outros tamanhos você pode fazer dessa forma aqui que eu estou falando, que vai dar certinho. Para você fazer qualquer tamanho vai dar certinho. É só dobrar ao meio, como eu expliquei, né? Depois que você fez a sua medida, igual, por exemplo, aqui o tamanho G2, 1,04 m. 1,04 m de circunferência abaixo do busto. Você tira 20 centímetros para você poder trançar esse cordão aqui, ó. Vai ficar 84 centímetros. Então, você vai trabalhar 84 centímetros de correntinha para iniciar o trabalho. O tamanho P, a mesma coisa, sempre tira 20 centímetros. No caso dessas peças que são cordão trançado atrás. Eu faço dessa forma, eu tiro 20 centímetros para trançar o cordão atrás. Tá? Porque geralmente o crochê vai ceder um pouquinho, aí acaba diminuindo esse espaço aqui. Então é isso, gente. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho, tá? Como que dá para fazer para outros tamanhos maiores, ou até menores do que o P mesmo, né? Que tem o PP também. E aí até o tamanho M, você pode deixar apenas 3 pontos aqui de separação. Do tamanho G para cima, você deixa 5 pontos de espaço aqui dentro. Tá ok? Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho. Qualquer dúvida, deixa para mim aí nos comentários que eu tento tirar para vocês. E aqui, ó, na questão da altura do bojo,
Como esse aqui é um tamanho M, eu usei o meu bojo como medida. Então, você pode ver aqui, ó, que ficou certinho, mesmo eu colocando lá por dentro, mesmo eu colocando na parte de dentro, ficou certinho. Esse bojo é do lado de cá, gente. Que os bojos têm os lados certos também, né? Que é a parte mais virada aqui, ó. Essa parte mais virada, ela é pra dentro do seio. Então, ficou do tamanho certinho. Tá? Então, se você tiver um bojo como referência, você pode usar ele para saber aqui quantas carreiras você vai fazer sem aumentos e quantas carreiras você vai fazer com diminuições. A diferença aqui é bem pouca, sabe? Em questão de centímetros. Então, esse meu bojo aqui, ó, de altura, ele tem 15 centímetros e meio. O bojo G vai ser uns 16,5 e o bojo GG uns 17,5. É mais ou menos 1 centímetro de diferença. Aí 1 centímetro geralmente dá umas 2 carreirinhas dessa aqui, ó. Tá? Então é isso. Aí o restante aqui é a mesma coisa. Como vai aumentar aqui, se você for fazer um tamanho maior, aqui vai aumentar o comprimento, né? Então, automaticamente vai aumentar isso aqui também, a quantidade de bloquinhos aqui que você vai fazer. Mas você pode seguir esse mesmo esquema que eu fiz aqui. Chegando aqui, ó, só vai sobrar um pouquinho mais. Aqui eu tenho 3. Vai sobrar um pouquinho mais aqui, talvez uns 4 ou 5 bloquinhos que vai sobrar aqui. Por ele ser mais largo, né? Mas é isso, gente. Espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho, porque eu não quero estender muito esse vídeo para não ficar muito longo. Aqui com relação ao cordão também, né? Você pode medir do seu pescoço, porque esse aqui fica bem grudadinho no pescoço. Eu fiz aqui 50 centímetros. Mas se você quiser, você pode fazer 60, 70. Aí ali fica a seu critério. Tá? Aí eu acho que deu para entender direitinho aqui como que eu faço a divisão dos pontos. Espero que tenha esclarecido dúvidas. Mais qualquer coisa, é só deixar nos comentários aqui para mim, que eu vou tentar tirar da melhor forma possível. Eu resolvi gravar o vídeo porque explicando por mensagem, né, no comentário, às vezes é complicado de explicar. Por isso que eu preferi gravar um vídeo pequenininho aqui para mostrar para vocês. Então, sempre dobre aqui ao meio ou conte os pontos e marque no meio. Você vai conseguir fazer a divisão certinho, tá? E com relação à largura do bojo, é só você usar um assim, para poder de referência, ou então usar um que você tenha já, uma peça que você já tem em casa, se você for fazer para você. Esse meu aqui ele tem 15 por 15, tá? Aqui ficou com 16, ó, que eu havia falado, né? Diferença de meio centímetro não é nada. É isso então. Espero que tenha dado para esclarecer dúvidas que vocês tiverem. Deixe seu like para mim, comentário o que vocês acharam. Qualquer dúvida também, deixe nos comentários que eu vou tentar tirar. Se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, gente. Até a próxima videoaula, que logo tem peça nova aí para vocês, tá? Tchau, gente.